Olá, nós somos da Igreja Evangélica Congregacional de Paciência e esse é o nosso novo canal no YouTube. Queremos convidar você para você compartilhar nossa página, curtir e ativar o sininho. O nosso intuito é abençoar a sua vida, abençoar a sua família com reflexões, mensagens, louvores, palavras que sejam edificantes. Convidamos você para vir conosco e eu tenho certeza que você e a sua família serão abençoados. Graça e paz e que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida e sobre a sua família. Ok, meus queridos, vamos orar? Senhor Jesus, queremos louvar o Teu nome por essa noite. Obrigado por mais um dia que o Senhor nos concede de vida, de saúde, de paz. Nós queremos, Senhor, nesse momento pedir que a Tua mão venha sobre nós, Senhor, e o Senhor possa falar conosco de uma maneira muito especial, como somente o Senhor sabe fazer. Acalma o nosso coração, tira toda a preocupação, Senhor, e supra cada uma das nossas necessidades. Abençoa cada irmão e cada irmã, Senhor, que estão acessando a internet nesse momento, pessoas que vão assistir depois também, que a Tua mão seja sobre elas e que o Senhor possa falar conosco nessa noite mais uma vez. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, quero compartilhar com você o segundo livro de Crônicas, capítulo 1, a partir do verso 7. Segundo Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 1, verso 7, onde nós vamos ver o momento onde Salomão, o filho de Davi, Deus pergunta a ele o que ele quer e ele faz um pedido muito especial. Então, segundo Crônicas, capítulo 1, no verso 7, diz assim: De noite, Deus apareceu a Salomão e disse: Peça o que você quer que eu lhe dê. Salomão respondeu: Foste muito bondoso com Davi, meu pai, e me fizeste reinar em seu lugar. E agora, ó Senhor, cumpra-se a tua promessa feita a Davi, meu pai, porque me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à frente deste povo, pois quem seria de governar este grande povo? Deus disse a Salomão: Viste que foi este o desejo do seu coração, e você não pediu riquezas, bens ou honras, nem a morte dos seus inimigos, nem tampouco pediu a longevidade, mas sabedoria e conhecimento para poder governar o meu povo, sobre o qual constituí rei. Sabedoria e conhecimento lhe serão dados. Eu lhe darei também riquezas, bens e honras como nenhum rei antes de você teve, nem nenhum rei depois de você terá. Salomão voltou para Jerusalém, da sua ida ao lugar alto que ficava em Gibeão, de diante da tenda do encontro, e reinou sobre Israel. Irmãos, essa é uma história fantástica da palavra de Deus, mais uma história onde Salomão, ele, antes de reinar, Deus chega para ele e pergunta: Salomão, o que você quer? Irmãos, imaginem Deus chegando diante de você e falando assim: Fulano, Marcelo, no meu caso, o que você quer? E Salomão, ele pede sabedoria, Salomão pede sabedoria para poder conduzir o povo. Ele entende que a promessa de Deus estava sobre Davi, o seu pai,
E aí ele pede a sabedoria e conhecimento. O conhecimento, né, é a capacidade de nós entendermos as coisas, de nós absorvermos informações que temos. Agora, a sabedoria é o conhecimento em ação. Então, Salomão, ele não pede apenas sabedoria, apenas conhecimento, mas ele pede sabedoria, né? A sabedoria é a prática do conhecimento. Quando alguém é sábio, é porque ela sabe colocar em prática aquilo que ela aprendeu. Ter conhecimento é muito bom. Nós podemos ter muito conhecimento, mas nem todo mundo que tem muito conhecimento tem sabedoria, porque muitas vezes tem-se muito conhecimento, tem-se muitas informações, mas não se tem muita sabedoria, que é a prática desse conhecimento. E aí é o que ele pede, né? E Deus responde: Salomão, já que você não pediu nem riqueza, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem longevidade, que é uma vida longa, né? Uma vida abastada, uma vida longa sobre a terra, ele fala que ele daria a sabedoria, o conhecimento, mas acrescentaria todas estas coisas. Olha que coisa linda, né? Deus, ele vê o coração de Salomão. O coração de Salomão estava disposto a receber conhecimento e sabedoria, não somente para ele ser engrandecido, porque ele foi depois, né? Pessoas vinham de longe para poder conhecer a sabedoria de Salomão, mas porque ele pede isso para que outras vidas fossem abençoadas também. Então, a primeira lição que eu posso aprender aqui, que nós podemos aprender, é que Deus quer nos dar coisas, mas é preciso saber pedir, né? Às vezes nós não sabemos pedir. Eu me lembro, quando eu estava lendo essa mensagem, eu estava lendo essa passagem, melhor dizendo, eu lembrei de Tiago 3,17, né? A carta, né, de Tiago 3,17 vai falar que a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. A sabedoria lá do alto, não uma sabedoria humana, mas uma sabedoria que vem de Deus. Então, primeiro a gente precisa saber pedir. E logo abaixo, no capítulo 4, no verso 2 e 3 de Tiago ainda, ele fala que vocês nada têm porque não pedem, e pedem e não recebem porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. O negócio é que às vezes nós não sabemos pedir. O negócio é que nem sempre nós temos a felicidade de fazer um pedido como Salomão fez. Ele poderia pedir muitas coisas, mas ele pede conhecimento e sabedoria não apenas para si, mas para que ele pudesse compartilhar com outras pessoas. Então, primeiro ponto, a gente precisa saber pedir coisas a Deus, porque muitas vezes pedimos, Deus nos dá, e é possível que até a bênção de Deus nós a transformemos em maldição. Tem um livro muito antigo que eu gosto muito, do pastor Jorge Linhares, que ele fala sobre bênção ou maldição, né? Coisas que nós recebemos de Deus, que foram dadas por Deus, mas que nós transformamos em maldição. Um exemplo muito clássico, né, quando a gente pede a Deus um namorado ou uma namorada, né, ou um casamento, e aí estamos na presença de Deus, estamos servindo ao Senhor, estamos abençoando outras pessoas, e quando começamos a namorar,
Quando nos casamos, o que acontece? Tudo aquilo vai por água abaixo. Eu paro de me dedicar à obra de Deus, eu paro de contribuir com Deus, né? Eu paro de evangelizar, eu paro de seguir na direção que Deus tem para a minha vida, das promessas de Deus, porque a primeira coisa que Salomão falou para Deus é: cumpra-se a tua promessa feita a Davi, meu pai. Senhor, eu quero que o Senhor cumpra na minha vida aquilo que tu prometeu ao meu pai, né, de abençoar o povo, de que o povo seria abençoado. Então, é preciso saber pedir. A gente precisa saber o que pedir, porque pode ser que a bênção de Deus eu a transforme em maldição. Outro exemplo clássico: às vezes estamos necessitados de um emprego, porque oramos, estudamos e passamos num concurso. Passamos no concurso, começamos a receber o nosso dinheiro. A primeira coisa que a gente faz é a gente deixar de ofertar, é a gente deixar de dizimar, é a gente se afastar de Deus. Não, estou muito cansado hoje, né? Hoje eu não vou para programação porque eu estou muito cansado, né? Poxa, eu trabalho a semana toda, domingo é meu dia de descansar, mas foi Deus que deu para ele aquele trabalho, aquele bendito trabalho, né? E o trabalho é bendito mesmo, só que o que acontece é bênção de Deus, o trabalho para ele, mas o trabalho se transformou em maldição, porque agora ele não consegue mais ler a palavra de Deus, ele não consegue mais orar, ele não consegue mais ir para a igreja, ele não consegue mais ter comunhão com os irmãos. Então, irmãos, é preciso saber pedir. Salomão, ele acerta, como se diz aí, na mosca, né? Ele pede sabedoria e conhecimento. Precisamos saber pedir. Segundo ponto, desejar cumprir a promessa de Deus. Todos nós, sem exceção, temos promessas de Deus na nossa vida. No caso de Salomão, foi entender que existia uma promessa de Deus na vida do seu pai Davi. E ele fala: Senhor, por favor, cumpra a promessa que tu fez ao meu pai na minha vida. Então nós precisamos desejar cumprir a promessa de Deus na nossa vida. Aquilo que Deus prometeu um dia para nós, aquilo que Deus prometeu um dia acerca da nossa família, que às vezes nós esquecemos, aquilo que Deus falou conosco, a direção ministerial que Deus deu na nossa vida. Deus falou que um dia você seria um músico, você seria um oficial na igreja, você seria um pastor, você seria um missionário, mas que às vezes fica esquecido. Salomão não. Ele lembra disso e fala: Senhor, por favor, cumpra a promessa que tu fez a Davi, meu pai, na minha vida. Precisamos desejar que a promessa de Deus seja cumprida na nossa vida. Esse é o segundo ponto. E o terceiro é pedir que aquilo que você pediu, né, o seu desejo seja útil para outras pessoas. Não podemos ser egoístas ao ponto de nós pedirmos coisas apenas para nós mesmos. Mas nós precisamos pedir coisas que vá abençoar outras pessoas. E como eu falei no início, Salomão pede sabedoria não para si próprio apenas, mas para que ele pudesse abençoar o povo. Ele fala: Senhor, o povo é numeroso, eu não sei como governar, mas eu preciso da tua sabedoria, do teu conhecimento para eu governar o povo. Ou seja, ele não pensa só em si. Hoje estamos vivendo tempos onde nós queremos coisas para nós, né? Buscamos coisas para nós e não há nada de errado nisso. Entretanto, nós precisamos pensar em outras pessoas. Hoje eu estava vendo, ainda há pouco estava vendo uma reportagem muito bonita, né, que eu não sei o nome exato, mas uma arquidiocese, né, do Cristo Redentor aqui no Rio de Janeiro, né, se juntou com uma emissora e o padre
ele juntava cestas básicas, né, para poder dar alimento para outras pessoas. Foi para uma comunidade dar alimento, né? Então é receber para poder dar a outras pessoas. Até esqueci o nome do padre, mas eu achei muito bonita aquela atitude. Uma pessoa com um coração aberto, um coração generoso, que recebia para poder dar para as pessoas. Era isso que Salomão estava fazendo. Senhor, preciso de sabedoria, mas é para que eu possa governar o povo com justiça, com equidade, com uma sabedoria que vem do alto também. Qual é a sabedoria que nós precisamos ter para a gente poder governar o quê? Você precisa de sabedoria para poder governar a sua família. Você precisa de sabedoria para saber como se conduzir no seu trabalho. Você precisa de sabedoria para você poder saber se portar no seu ministério, no chamado que Deus tem específico na obra dele. Então, é isso que nós precisamos. No caso de Salomão, era sabedoria e conhecimento para conduzir o povo. Mas nós, muitas vezes, precisamos de sabedoria e conhecimento para poder, talvez, conduzir a nossa própria família. Então, nós devemos pedir algo que seja útil para outras pessoas também. Então, irmãos, recapitulando, precisamos saber pedir, precisamos desejar que a promessa de Deus se cumpra na nossa vida e precisamos pedir algo que seja útil para outras pessoas também. Que nós possamos aprender com Salomão nessa noite, nós possamos aprender com esse padre querido, né, que saiu da sua igreja, né, para poder ir nas comunidades entregar alimento àqueles que não tinham, e que nós possamos aprender com outros exemplos também, tantos exemplos de solidariedade. Tempos difíceis, tempos onde só no Brasil temos quase 15 milhões de desempregados. Nós precisamos tirar os nossos olhos de nós mesmos. Precisamos pedir a Deus coisas que vão nos abençoar, mas que vão fazer com que nós abençoemos outras pessoas também. Deus te dê uma noite maravilhosa, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família e que o Senhor possa trazer luz, sabedoria e conhecimento sobre nós, para que nós possamos compartilhar com outras pessoas. Que Deus te abençoe.